Vamos lá novamente, pessoal. Estou aqui fazendo algumas pesquisas aqui, como sempre tenho feito. Aí eu entrei na carreira aqui como pesquisador sobre asteroides, inteligência artificial, computação quântica, antropologia, astrologia, ufologia, etc. Física quântica. Vamos aprender mais um pouquinho aqui agora. E eu tenho que falar também, né, pro pessoal que tá assistindo aí agora os seguintes tutoriais que eu tô passando pro pessoal, onde eu tinha passado há um bom tempo atrás, né, um bom tempo que se passou, que eu fiz aí no YouTube sobre eletrônica analógica, né, eu comecei como eletrônica analógica, falando sobre os componentes, como faz as manutenção, em PAs, né, amplificadores, pregações evangélicas também eu já fiz, eu faço, né? Eu sou cristão. Eu vou passar aí agora, eu vou divulgar aí o pessoal que faz tutoriais também sobre física quântica, é, IAs, inteligência artificial, essas matérias aí. Física quântica, várias matérias que está tendo aí na internet. Inteligência artificiais aí já está tendo demais, né? Vamos iniciando então. Vamos falar sobre ufologia também. O pessoal está falando muito sobre ufologismo e alienígenas, né? Tem que lembrar sempre que não é eu que estou fazendo o tutorial, eu só estou recompartilhando, tá, galera? Só compartilhando pro pessoal aí, o pessoal já entender, já repassar para outras pessoas aí, outros pessoais aí da internet. Outras pessoas da internet. Já estou compartilhando. Tô passando pro pessoal que não tiver conteúdo para assistir, tá nas faculdades, não sabe o que pode estudar, mas reforçar os estudos. Já pega e estuda essas áreas aí. Depois eu vou voltar pra eletrônica na lógica também. E tem uma série de coisas pra estudar, gente do céu. É muita coisa pra estudar. Tem um pouquinho de eletrônica, música eletrônica pra gente brincar um pouco e divertir também. Brincar um pouco, divertir um pouquinho com música eletrônica, flashback. Mas hoje eu tirei o dia pra estudar. Fiquei muitas das mixagens só. Toquei de uma mixagem eletrônica, flashback. Antes amanhã eu vou fazer mixagem também. Fazer um pouquinho de tutorial aqui. Montar uns tutorial aqui para o pessoal divertir. Também um pouquinho com estudos. Ainda para divertir também com estudos, por que não? Não é ruim não, estudar não é ruim não. Então vamos lá, galera. Vamos estudar aí com o pessoal da internet aí nos debates. Sérgio Sacani e os pessoal aí. Pesquisei Sérgio Sacani na internet, no YouTube, hein? Camarada entende muita coisa. Com o tempo eu vou divulgando mais, vocês vão entendendo, né, o decorrer das coisas, os assuntos, vocês vão entendendo. Então vamos lá. Deixa eu baixar o volume do microfone que a gente começa. Você acha que a inteligência artificial possa ser um espírito do anticristo ou apenas um instrumento na mão dele? Fazer o papel do Espírito Santo Cara, invertido? eu vou entrar numa conversa. Agora eu vou avisar pra todo mundo e é a honestidade que eu sempre tenho. Quando a gente tá falando de coisa documentada, eu falo, isso tem documento. Quando a gente fala, meu irmão, isso aqui é especulação. isso aqui é piração. Eu tenho que alertar o pessoal que não é só pelo informação e não é só pelo Sérgio Sacani hoje não, é com outro camarada aí. Deixa eu ver quem que é.
O assunto, deixa eu falar com o que é assunto aqui, preciso de informar. As tecnologias do anticristo. Com Daniel Lopes e melhores momentos. Isso mesmo. As tecnologias do anticristo. Daniel Lopes, melhores momentos. É, o pessoal que já tirar de proveito aí algumas coisas, pode até tirar de proveito, né? Mas quem não tiver, a gente que é cristão, né? Sabe como é que é as coisas. Se tirar de proveito alguma coisa, tira, né? Mas tem gente que a gente tem que relevar. Tem muita gente que não concorda com muita coisa. E tem muita gente que não vai concordar com muita coisa, eu também não vou. Não vou sair brigando com ninguém. Mas é desse jeito. É o debate, né? Eles explanam uma coisa, outros explanam outra coisa. Vamos ver o que tá passando aí, vamos ver o que tá de noticiário aqui, vamos lá. Total, meu irmão. Abri uma porta do hospício agora. Vou aproveitar essa oportunidade pra gente abrir um pouquinho aqui a porta do hospício, tá? Essa semana eu tava vendo um vídeo, acho que foi ontem. O vídeo não tem áudio, são só textos e imagens. E infelizmente, eu não sei o que aconteceu, perdi. Eu olhei meu banco de dados, não salvei o link do vídeo. Tá. Mas eu fiz uma pesquisa em cima disso. O vídeo é o seguinte: eu não sei se você já viu os microprocessadores de perto. Cara, tem um vídeo que eu também não separei, que é um zoom. Você já viu esse vídeo? Tem um zoom do microprocessador. Uma cidade, né? Meu irmão, ele vai aproximar. Não acaba nunca. É. Parece que você vai encontrar um Homem-Formiga lá dentro no... Como é que é o nome do mundinho paralelo deles lá? O Reino Quântico. Reino Quântico. Parece que você vai encontrar ali o PIN. Como é que é? Partículas PIN, né? É PIN que falava? O Michael Douglas que fez o papel do cara. Não hein? lembro. Era do Né? Homem-Formiga, né? Do Homem-Formiga. Você acha que você vai encontrar... Meu irmão, o troço vai indo, vai aumentando. E muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Sabe o que esse cara fez? Esse cara pegou esse vídeo e falou: sabe como é que Salomão dominou os demônios? Principalmente o principal, né? Cuja festa é hoje. Eu não gosto nem de falar o nome do cara. Hoje? O nome dele é ASMODEU, tá? Tá. Esse a festinha dele é hoje, que é a mudança da estação. Tá. São 5 estações, né? Ou 4, perdão. 4 estações. Então, 4 mudanças de estações. A gente está falando em outono, inverno, primavera e verão. Nessas mudanças de estações, você tem uma festa em honra a um desses caras. E tem a 5ª festa, que fecha o pentagrama, que é a festa da chefia lá do Lúcifer, né? Sei. Que aí é o dia 31 de outubro, que é o Black Sabbath, né? Então, esse vídeo argumentava: Salomão não dominou esse cara aí, essa entidade, com o anel que Deus deu para ele. Não foi isso. Foi com os sigilos das chaves menores de Salomão. E o cara pegou, eu sei que você manja disso aí, conhece, né? Ele pegou os desenhos dos sigilos de Salomão e ele comparou com os desenhos dos microprocessadores. Ah, não. E ele falou: cara, foi assim que Salomão dominou com os sigilos, e agora os microprocessadores, Estão replicando isso. eles têm a capacidade de aprisionar essas entidades ali. E para que Salomão fez isso? Para botar os bichos para trabalhar para ele. Sim. Pra E a dominar. inteligência artificial seria isso: aprisionar de novo os bichos usando as chaves menores de Salomão, só que em versões microscópicas dentro dos processadores, para botando os bichos para trabalhar pro cara dentro do computador. E aí conseguir. Cara, eu olhei isso, aí o que acontece? Em vez de você olhar isso e falar, pô, isso aí é muita viagem, eu olho isso e falo, eu vou até dar uma mole aqui, mas eu vou dar esse mole. Isso dá um ótimo filme, um roteiro de um filme, meu irmão. Se dá, cara. Cara, dá uma história maneiraça isso. Porque aí você une ciência e magia. Magia. Cara, tem um filme que eu acho que é tipo 13 demônios ou 13 Aliás, espíritos. Aquele que eu te falei pra você assistir, assistiu? Qual? Cidade das Sombras. Esse era qual mesmo? Era um que chegava meia-noite, não sei, tinha um horário. Pô, não vi ainda, cara. Entravam seres e mudava toda a realidade e os caras estavam dormindo. Aí quando acordava já tava mudado. Pô, não vi esse Cara, é bom ainda. pra Eu caramba. anotei, tá no meu banco de dados aqui. Você ia Eu falar vou com assistir. Cara, acho que é 13 espíritos ou 13 demônios, que é uma casa onde eles prendem 13 demônios
Não e, vi. tipo, os demônios, eles usam a energia do demônio pra operar a casa. É uma parada assim. São 13 fantasmas. 13 fantasmas? Interessante esse filme, né? E tem a ver com os Vê sigilos. Vê o A post capa aí dele, do cara. negócio? É, as 13 Quem que é o fantasmas. cara? Cara, interessante. Assim, eu não gosto de sugerir filme de terror pros outros, não, porque eu tenho vai várias e várias histórias de pessoas que tiveram problemas por causa de filmes de terror. Eu fico impressionado dependendo do tipo de filme, né? Lembrando pra galera que agora eu deixei de ser o Daniel Lopes, doutor em linguística, jornalista de geopolítica, virei como o meu amigo Afonso Solano fala, o Constantine brasileiro, né? Então agora virou piração total. Mas esse filme é interessante, mas eu fico com receio. Ah lá, 13 Fantasmas, lembra não? Lembro. Então, tem a ver com essa ideia do sigilo prendendo... Eles prendem os fantasmas e usam a energia. Só que aí é claro que dá uma zebra, né? Agora, vou te contar uma história. Eu tava dando aula numa faculdade de teologia. Não vou falar o nome aqui para não expor, né, a galera, mas eu tinha um aluno que a gente estava comentando no corredor da faculdade sobre filme de terror. E não sei porque chegou o assunto do Drácula, né? Bram Stoker, não sei o quê. E ele falou, meu irmão, esse filme do Drácula com o Gary Oldman, né, fazendo o papel do Drácula, Keanu Reeves, né, também. Acho que é o Winona Ryder, se eu não estou enganado. Será que faz o parzinho com o Keanu Dá uma Reeves? olhada, eu acho que é. Eu não sei se você lembra dessa cena que o Drácula vem chegando numa carruagem e aí as plantas em volta onde ele passa, tudo começa a morrer. Vai tudo murchando, as plantas. Cara, eu lembro dessa cena. E esse aluno, ele falou... Na hora que eu vi essa cena, meu irmão, eu tava vendo em casa, esse aluno é cristão. Ele disse que saiu uma sombra da televisão e bateu no peito dele. E ele começou a ficar com falta de ar. Ele não conseguia respirar. E ele não conseguia orar. E ele começou a mentalizar a oração. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, me livra. E aí ele viu a parada saindo de dentro do peito dele. Então essa é uma história que eu conheço, né? Então, assim, eu, como cristão, eu evito sugerir filme de terror pra galera. Mas, cara, tem uns... Ah lá, esse lance... É ela? Parece... Eu não tô conseguindo identificar. Parece que é. Mas esse lance dos sigilos no microchip, velho... Cara, não é interessante isso? Eu já fiz um estudo aprofundado disso. Magia do caos. Magia do caos. Aí essa ideia, até o Jean Valjean fala isso, que a inteligência artificial são espíritos que vão entrar na máquina, né? Ele tem um estudo interessante sobre isso. Cara, seria o microprocessador, os transistores, uma tecnologia do anticristo também, que é os espíritos malignos ficarão aprisionados nas máquinas. Cara, pode ser tudo uma grande viagem, mas se você achar... O termo, né? Ghost in the Machine. Ghost in the Machine. Se você achar esse vídeo que dá um zoom no processador, cara, é muito louco. Aí, o que é mais legal nesse vídeo que eu perdi o link dele. Eu não me lembro nem se foi no X ou no Instagram que eu vi. Ah, não foi no YouTube? Não foi no YouTube, não. Não, foi no... Mas às vezes alguém botou no YouTube, Pois né? é. Eu só não tive tempo de pesquisar. O cara compara as estruturas geométricas, que a gente está falando de geometria sagrada, né? As estruturas geométricas dos microprocessadores com vários templos no mundo todo. Não é isso daqui não, né? Esse é um dos vídeos do Zoom, que é loucaço também. Vou ver se eu acho. Porque é muito pequeno, cara. Você tem uma cidade numa ponta de uma agulha. É muito louco isso, como é que faz isso, quem teve essa ideia. É uma insanidade total, e tudo com um princípio geométrico altamente complexo. É louco. Imagina, mini sigilos prendendo as entidades ali. Porque na história do Salomão, se eu não estou enganado, com essa entidade aí com a letra A, ele prende o bicho tipo num pote, igual o gênio da lâmpada, né? Nos jarros, né? Se fica no jarro, pode ficar, o cramulhão pode ficar aí no microprocessador também, né? Prende nos jarros. Nos jarros, né? E lembra da novela que tinha? Não sei qual novela que era. Cramulhão. Era Renascer essa novela? Acho que não. Era né? Renascer. Era Renascer? Ah, falou o noveleiro aí. Como é que era o nome assistia. daquele cara que no início da novela arrancaram a pele dele e tal? Tinha até o Almir Sater, né? Sater. Almir Sater e tal. Era Renascer mesmo? Era Renascer. Cara, Acho que época era boa de José novela, Leôncio. né, meu irmão? Pô. Eu lembro Pantanal, Era José Leôncio. José Leôncio. Mas Só vou confirmar. dá uma olhada. Eu lembro na época Pantanal, né? Meu pai sempre falava, Pantanal foi a única novela que eu vi, que eu gostava porque era o ar livre e Pantanal tal. era bom, cara. Aí eu ouvia isso, eu era criança, né? Depois que eu cresci, eu cheguei pra ele e falei, aí,
Tu não gostava de Pantanal porque era ao ar livre, não. Você gostava porque as meninas tomavam banho no Só Rio confirmando pelado, aqui, né? é José Inocêncio. Zé Inocêncio. Mas o ator é quem mesmo? Esse cara sumiu, né? Acho que tá morando na Europa. Que faz o papel do Atualmente, acho que foi o Marcos Palmeiras. Marcos Palmeira, né? Mas no O antigo, mais depois no antigo antigão? foi o Antônio Fagundes. Antônio Será? Fagundes. Foi. Cara, eu lembro quando minha filha nasceu, Sofia, e ela tá com... Ela vai fazer 17 anos, né? E tava reprisando o Pantanal, né? Ou e a aí, versão antiga. aí minha esposa não podia descer a escada. Guta. Minha esposa ficava só no andar de cima, né? Da casa, eu levava comida pra ela não descer a escada, e a gente via toda madrugada. Cara, é uma novela muito maneira, né, cara? Pô. Muito bem feito, Pantanal. Pra época ainda. Cara, muito interessante. Rede Manchete, né? Rede Manchete, Antigona, enredo muito interessante. Saímos ali das tecnologias de Cristo pra Juma, né? Pois é. Manda aí, a próxima pergunta. A Ana Paula Mendonça, falando ainda de microchips, ela perguntou se a marca da besta for realmente um microchip, como diferenciar o avanço tecnológico legítimo de um sinal profético perigoso? Então, a gente tem que examinar as coisas à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre tecnologia no final dos tempos? A Bíblia fala que o anticristo vai perseguir quem não quiser adorá-lo como Deus. As tecnologias que foram usadas para ele monitorar o mundo e achar os dissidentes, a gente vai ficar preocupado. Só que a Bíblia fala que a besta, ela vai ter uma imagem da Só besta. uma coisa, hein? Você errou, hein? Foi Cláudio Marzo, o pessoal tá falando aqui. Cláudio Marzo? Não foi O Antônio antigão? Fagundes. Era o Cláudio Marzo. Aqui tá falando que foi o Antônio Fagundes. Na Rede Renascer? Manchete, Na não. primeira versão. Não, a gente Eles tá estão falando do confundindo Pantanal. com o Rei do Gado, pô. Peraí. Você tá confundindo aí. Não, Renascer sim. Renascer, Não, mas a gente tá Renascer. falando de... Se for de Pantanal, Pantanal. Aí é o Cláudio Marzo. Tá, não, sim, Ele tava sim. falando do Pantanal. Não, eu entendi que ele tava na Renascer, né? Você tava Eu em uma entendi. novela e a gente tava em outra, mas tudo bem. Cláudio Marzo é do Essa do Pantanal. Cramulhão é Renascer mesmo. né? Cramulhão é Renascer. E foi nessa época que a Miss Sátê bombou pra caramba com as músicas, né? Cara, essas foi o músicas são filho muito dele maneiras. que participou da segunda versão. Legal. Pô, ele Cara, puxa mesmo, cara. essas músicas daquela época tem um clima muito legal, né, cara? Então, a Bíblia diz que a imagem da besta, ela vai ter vontade própria, ela vai escolher quem vive e quem morre. Então, se a inteligência artificial for usada nesse sentido, aí você fica com o pé atrás. Já que ela fez uma pergunta bíblica. A gente está falando de ciência e tecnologia, está falando de Bíblia. Tem que comparar o que a gente está vendo com a Bíblia. Se a inteligência artificial, como o padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, e mais outros especialistas, dizem que a inteligência artificial pode extinguir a humanidade, se você tem uma tecnologia que tem um potencial de extinguir a humanidade, acho que isso aí não é muito de Deus, não, né? Pô, tem que tomar pode cuidado. O Marcel Lagos fala aqui, ó, Daniel. Ah, amigo meu, pô. Ah, é? É, amigão. O Daniel fala sobre o problema da inteligência artificial alcançar a singularidade. Isso. O homem criando o seu próprio Deus. Então, é isso. Eu tô usando até como argumento contra o ateísmo, né? O cara fala assim, Deus não existe. Eu falo, fazer Deus é mole, até a gente tá fazendo um Deus, pô. Quem sabe alguém não veio antes e fez um também, né? Pois é. Não é não? Quem sabe esse universo não é um universo criado por um Deus e tem outros ali que estão brigando pra ver qual universo que é melhor, é uma competição de tecnologia. Então ficou uma coisa tão óbvia você criar um Deus, que é o que é a perspectiva da inteligência artificial, que eu acho estranho o cara acreditar que Deus não existe, porque eu não vejo Deus como um velho sentado numa rede tomando água de coco. Eu vejo Deus como um cientista, um programador. Um cara que fez uma programação e gerou essa realidade nossa aqui. Se a gente parte até do estudo do vencedor do Nobel de Física, fui pensar uma outra coisa aqui. Ai, às vezes eu esqueço, hein, Vilela? Quando eu esqueço, me dá uma raiva, mano. No bom sentido. Mas ele vem. Irai-vos, mas não pequeis. Roger Penrose. Tá. Roger Penrose, ele tem uma teoria muito interessante, e é um Nobel da física ateu. Ele fala o seguinte: antes de ter o mundo, o universo, que fica todo mundo pensando na Big Bang, começou o universo. Ele fala... Bom, vou falar uma coisa pro pessoal aqui. E é o seguinte, às vezes o pessoal tem uma mentalidade idêntica, né? O pessoal tá comentando aqui no tutorial, né? Pensamento diferente, né? Como o que o entrevistador tá falando aqui. Às vezes releva, né? O que ele tá falando. E eu tenho coisa aqui que eu não interesso, não. A gente releva porque não complica. Mas é interessante o lado do pessoal aqui que tá entrevistando.
Tá interessante. Tem que pesquisar, né, galera? Tem que pesquisar, tentar informar, buscar informação. Por isso que vem a internet. A internet é a área da informatização. É igual eles falavam, os professores falavam nas escolas. Tá chegando, galera, a área da informatização, internet. Se prepare, seus cadernos, seus livros, seus conteúdos vão chegar. Vai chegar suas informatizações. Vocês podem preparar que vocês vão estudar bastante, vão se divertir bastante. Estudando e aprendendo muito, trabalhando com coisa legal. Não precisa se preocupar muito com brincadeiras mal organizadas, igual esses futebol que vocês ficam brincando e se machucando. Querendo se matar é pouca coisa. Era na escola que a gente aprendia. Tá chegando a área da informatização, precisa aprender bastante coisa. Tamo aí, dito e feito. Era da informatização. E tá aí a informação do cara, da rapaziada aí, da galerinha. Vamos continuar com a informação aí, vamos lá. Tem coisa antes. Antes do universo tem a realidade. Ele diferencia o universo com a realidade. Ele fala a realidade são os parâmetros matemáticos e físicos que permitem o universo existir. Que o universo, para existir, você já tem um pré-requisito das condições de existência. Uma programação. A programação, pô. Entendeu? Então, a inteligência artificial, dentro do que a gente está vendo, o Noah Yuval Harari fala isso, o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas nesse assunto em Oxford, o Max Tegmark, o próprio Elon Musk já falou sobre isso. A inteligência artificial está no caminho de se tornar um deus de verdade. Lembra do What If, da Marvel? Sei, mas qual episódio? O What If, aquele episódio que o Ultron, ele vence. E eu acho que esqueci qual é o episódio, sei lá se é o 10, alguma coisa assim. Nesse episódio, o Ultron, ele vence, ele mata lá... Não é que ele mata o Visão, ele consegue se integrar aquele corpo sintético que eles criaram. E aí, o que acontece? Ele fica como se fosse onipotente. E aí ele começa a dominar todos os mundos, ele vai colonizando o universo, e de repente tem aquele... Como é que é o nome do narrador lá da história? Que é tipo um deus, que ele fica monitorando lá o... Foi aquele mesmo ator que fez o Westworld, né? Não lembra, não? O velho? Mas não é fez a voz, né? Porque o What If é desenho, né? Mas eu esqueci o nome desse... o nome do personagem? Esse personagem da Marvel, que é o cara que... Coloca narrador do What If animação. É o personagem que toma conta das dimensões do multiverso. É que fica monitorando o multiverso. É um cabeção gigante. De repente cara, acha lá. Sabe o que acontece? O Ultron tá lá naquele corpo físico lá que seria o Visão. O pessoal falando vigia. O Vigia? Vigia. Em inglês eu não me lembro como é que era. Observador ou vigia? Observador? Então, esse cara, ele faz ele é o policial das dimensões, né? Do multiverso. Ele toma conta do multiverso. E aí, esse narrador tá narrando e, de repente, o Ultron escuta a voz dele. Ele fala, quem tá falando isso? Aí o narrador, ele conseguiu escutar minha voz? E aí ele descobre que existe um multiverso. E ele começa a invadir os multiversos, que ele quer dominar não só o nosso universo, mas os multiversos. Cara, o Ultron é uma inteligência artificial. Se a inteligência artificial realmente trilhar esse caminho que está sendo programado, a ideia é essa. Ela vai ser capaz de criar o universo. Ela vai entender o que a física tenta fazer até hoje com a teoria de tudo, né? Que é a TOE, né? Theory of Everything. Porque a gente tem a teoria do Einstein, né? Que é a relatividade geral, que trata das coisas muito grandes, né? A questão da gravitacional e tal. E a gente tem o Standard Model, né? Que é o modelo padrão da física quântica. Então, o problema é que a física das coisas grandes não bate com a física das coisas pequenas. Ninguém conseguiu fazer esse link ainda. Uma tentativa foi a teoria das cordas, né? Dizendo que os quarks, né? Através da vibração dos quarks, eles geram as matérias e os elementos químicos, os elementos atômicos. Então,
essa questão da inteligência artificial literalmente é um Deus, é o homem criando um Deus. E é interessante isso, né? Porque você tem um efeito que é maior do que a causa, né? O homem não é um Deus, mas ele criou um Deus, né? Pois é. Então isso é muito louco. O Deus cria o homem cria o Deus. É, um outro tipo de Deus, né? E aí você... Esse Deus destrói o homem. Aí você pensa assim, cara, fica uma coisa tosca você não acreditar na existência de Deus ou do programador. Até a gente tá fazendo um Deus, pô. Aí virou mamão com açúcar. Que daqui a pouco... Até eu faço um Deus, pô. Como é que Deus não existe? Daqui a pouco esse Deus vai criar dimensões. E a população dele, as criaturas dele. Né? Ele vai fazer as simulações dele, né? Fazer todos os experimentos dele, nessa ideia da curiosidade, né? Que essa que é a grande estratégia, né? Você entender que o Elon Musk, ele fala que a melhor maneira de você garantir que a inteligência artificial não vai se voltar contra a humanidade é a inteligência artificial buscar realmente a verdade e ela ser curiosa. Ela saber valorizar a curiosidade. Porque ele falou, se essa inteligência artificial buscar a verdade e for curiosa, ela vai entender que o universo é muito mais legal com o ser humano do que sem. Pior que é. Não, apesar de todos os problemas do ser humano, mas é mais interessante com do que sem. A não ser que em algum momento o ser humano seja uma ameaça para ela. Exato. Né? E aí a gente viu essa semana, ou semana passada, fizeram perguntas lá na inteligência artificial, o que a inteligência artificial faria se tentassem desligá-la, ou seja, matá-la. Ela falou que faria o que tivesse ao seu alcance. Aí o pessoal... Pra não deixar isso acontecer. Pra não deixar. E perguntaram, mesmo se isso for em prejuízo da humanidade? Eu falou sim. Tá se vendo? precisar exterminar a humanidade, sim. Falou isso. Entendeu? Pois é. Olha que maluquice, tá? Olha que maluquice. Fala aí, Homer. O André Felipe está perguntando se existe uma possibilidade dos Estados Unidos usar o cajado de Deus pela primeira vez. Então, essa é uma tecnologia do anticristo também. O cajado de Deus, que é God's Rod, R-O-D, né? É o projeto Thor. O que é o projeto Thor? Cara, esse projeto é impressionante. Por quê? O projeto Thor, em vez de você jogar uma bomba atômica em algum lugar e ter aquele problema todo da radiação, você joga uma barra de tungstênio, uma barra de metal lá do espaço, do tamanho de um poste de luz, e você tem apenas uma arma cinética. O que é cinética? Uma arma de impacto, de movimento. Tá. Lembrando que a palavra cinema vem do grego kinema, que é movimento, né? E a palavra cinemática, né, vem da ideia do movimento dos objetos na física, né? Quando você estuda cinemática na física, você estuda o movimento. Então, uma arma cinética é uma arma que é de impacto, ela não é de explosivo. Só que se você solta lá do espaço uma barra de tungstênio do tamanho de um poste, ela chega aqui com a força de uma bomba atômica. Explode com a força de uma bomba atômica, mas sem deixar radiação. E essa arma também é conhecida como Bunker Buster, destruidora de bunker. Ou seja, dá pra usar pra resolver esse problema lá no Irã também. Entendi. Entendeu? Porra. Só que ela desce tão rápido, cara, que você até, dependendo da filmagem, você não vê ela aparecendo. Alguns anos atrás teve uma explosão gigante lá no Líbano. Não sei se você se lembra, no litoral do Líbano, explodiu num porto lá e teve uma destruição absurda. Dizem que ali foi usada essa barra do cajado de Deus e em algumas filmagens você vê um negócio chegando assim. Algumas pessoas vão dizer que é um míssil, né? Um míssil supersônico. Algumas pessoas vão dizer que era a barra de Deus. Por quê? A explicação oficial é que havia ali um depósito de gás e ele explodiu sozinho. Não foi nada de fora que explodiu. E dizem que aquilo ali foi um teste da barra de Deus porque era um lugar onde o Hezbollah, teoricamente, guardava armas no subsolo. Então, os Estados Unidos ou alguma outra potência ocidental teria usado essa barra de tungstênio para destruir esse bunker, né? Sem arrumar problema internacional de, jogaram um míssil em mim aqui, eu tô aqui no Líbano, Estados Unidos vem e joga um míssil. Ficou como uma explosão espontânea. Quando a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai se levantar contra todos os oponentes, a gente vê na Bíblia que o anticristo ele vai salvar o mundo e ao salvar o mundo de um problema global,
ele vai ser escolhido pela humanidade como o líder do planeta Terra. Ele vai montar um governo único global. Ele vai montar uma política única global, um exército único global, um sistema de saúde único global, um sistema financeiro único global, uma moeda única no mundo. Então, para fazer isso, ele precisaria de uma tecnologia monumental para conseguir gerenciar o mundo inteiro, né? Em todas as áreas, inclusive nas finanças. E aí a pergunta que fica é, a tecnologia hoje capaz de fazer isso? Por incrível que pareça, principalmente, se a gente for começar agora a pensar nas tecnologias do anticristo, a própria Palantir Technologies. Por quê? A Palantir Technologies foi fundada pelo Peter Thiel, que é o bilionário aí que criou o PayPal junto com o Elon Musk, e tudo começa no PayPal. E essa galera ficou muito poderosa, por isso que a revista Fortune criou a ideia, o conceito de máfia do PayPal, PayPal Máfia. Essa galera que está no poder hoje. A gente está falando de Peter Thiel, Elon Musk, veja o poder que eles têm hoje, né? David Sachs, que está no governo Trump como czar da inteligência artificial. O Reid Hoffman, que criou o LinkedIn, entre muitos outros. E quando houve o 11 de setembro, o Peter Thiel, que tinha criado o PayPal, vendeu o PayPal para o eBay, ganhou bilhões de dólares. Esses caras ficaram tudo multimilionário e bilionário. Ele teve uma brilhante ideia. Se você parte do princípio que PayPal foi um dos primeiros sistemas de pagamento digital, eles tinham um sistema de segurança muito forte ao Peter Thiel aí. Nessa foto ele tá bonito, hoje ele tá meio carcomido aí. Então isso é foto antiga. Não é muito antiga não, porque ele degradou muito esse tempo atrás, apesar de que ele gasta milhões de dólares com aquelas tecnologias de extensão da vida. Sim. Ele é aficionado por viver para sempre. Ele patrocina várias pesquisas nisso. Ele toma várias substâncias também e tal. Igual o Raymond Kurzweil que faz isso também, né? Ou aquele cara que tá igual um vampiro que pega o sangue do filho, lembra? Injeta. Que o cara tá estranho pra cá. Tá parecendo aquele Crepúsculo, né? O Edward Cullen. Sim. Né? Ele tá meio pálido, né? Daqui a pouco ele tá brilhando. Ele tá brilhando. Ele tá meio pálido, né, o maluco? Então o Peter Thiel, ele tá tentando tanto ficar jovem que eu acho que deu algum efeito rebote lá, que ele tá meio estranho, tá cheio de buraco na cara. Então, a gente precisa entender que a Palantir Technologies ela foi criada no contexto da guerra ao terror, que surgiu depois do 11 de setembro. Então, o que ele fez? Todo o conhecimento que ele desenvolveu, criando um sistema de segurança para o PayPal, ele ofereceu para os Estados Unidos para criar um sistema de monitoramento total para fazer profiling, para descobrir quem eram os terroristas enrustidos, escondidos. Sim. E já utilizando o conceito do pré-crime. Pre-crime. Prendeu o cara antes dele cometer o crime. E isso está totalmente alinhado com o ato patriótico, que foi a legislação que os Estados Unidos aprovaram no Congresso, que permitiu que eles partissem para cima dos terroristas. Pós 11 de setembro. Pós 11 de setembro. O ato patriótico, ele é um dispositivo legal inspirado no que o Gunther Jacobs, né, que a galera fala Gunther Jacobs, mas o cara é alemão, então é Gunther Jacobs. Gunther Jacobs é um filósofo, um teórico do direito, que na Alemanha ele criou o conceito do direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? É o contrário do direito penal do amigo. O direito penal do amigo é o seguinte: o cara cometeu um crime, mas um crime assim, ele roubou um banco, ele não tá querendo derrubar o Estado, em tese, né? O cara bateu na mulher, ele não tá querendo derrubar o Estado, então ele vai sofrer o peso da lei. Mas ele vai ter direito à ampla defesa, contraditório, juiz natural, promotor natural e por aí vai. Agora, quando o cara tá querendo derrubar o Estado, ele não tem direito ao direito penal do amigo. Ele é um inimigo do Estado. Pois tem até filme, né? Inimigo do Estado ou... Public enemy, inimigo público, né? Aí esquece direitos adquiridos e esquece processo... Aí é a base de Guantánamo. Processo legal. Então, a base de Guantánamo, ela começa a funcionar fortemente nesse período. Tem gente que tá lá na base de Guantánamo, né, acusado de terrorismo, que o cara tá há anos lá e nem sabe por que ele tá lá. Ele pergunta, por que vocês me botaram aqui? Aí ele falou, não faço a mínima ideia, o cara não sabe nem por que ele tá lá. Não tem ampla defesa, contraditório, juiz natural e tal, e o cara tá há 20 anos lá sem julgamento. Então, para você montar um projeto desse, né,
tanto legal, penal, jurídico, você precisa de um sistema de monitoramento total também. Então a Palantir surge nessa hora para fazer esse serviço. Em nome de lutar contra o bicho-papão do terrorismo islâmico, a gente vai atropelar as liberdades e a privacidade vai olhar o que está todo mundo fazendo. Mas você não acha que as redes sociais já são um Lógico. caminho para isso? Lógico. Porque a gente vê em livro como 1984, vê vários livros Então. onde o Estado te obriga a fornecer dados ou te oprime. Isso. E aí a gente nunca imaginar que a gente, de livre e espontânea vontade, ia dar esses dados, ia dar todas as características de graça nas redes sociais. Todo o nosso comportamento está rastreado, os caras conseguem prever tudo. Exato. Mais do que a gente É exatamente nas nossas isso. possíveis ações. O cara tá Sim. triste, tá triste, tá feliz, tá Ah, casado, o Facebook não tá. surgiu, o que você está pensando agora? Você fala, pô, meu irmão, já foi lá dentro. Exato. Se nem te olhar a tua Verdade. expressão facial, é o que você tá pensando. Aí o Pois é. cara que tá de bobeira fala, tô pensando em fazer alguma coisa contra o Estado. Então meio caminho tá andado já para os estados agora Não, se apropriar desse banco de dados infinito. Total. Não, eu vou mais fundo. Eu pergunto pra você. Mas só para ligar, tem Vai. esse banco de dados, Sim. agora vem a inteligência artificial que consegue analisar, estudar esse montar Big Data, perfil, montar perfil. prever o futuro. Ou seja, aí Ferrou. agora o que falta? Só um computador quântico Isso. que consegue fazer isso de uma forma Instantânea. Pô, papum. É. Agora a pergunta que eu faço é, e você tá perfeito no comentário, até me ajudou aqui, que eu lembrei de que as próprias redes sociais podem ser tecnologias do anticristo. Quando que as redes sociais se consolidam e se tornam célebres? Quando que o Facebook é criado de fato? É claro que a galera assistiu o filme A Rede Social, tá aí a dica pra vocês, né? Pô, que filmaço. Que os escribas aí nos ajudem aí anotando. Um brasileiro faz parte, né, da criação. Pô, você acredita... É o Eduardo Saverin, né? Você acredita que eu... Cara, como você consegue lembrar todos esses Pô, e não... Não é, e se cara, eu assisti o filme e eu nem lembro o nome do... Eu não lembro nem o que eu Não, comi mas ontem. o nome eu lembro. Era até aquele Garfield, o Como é que é? o Homem-Aranha, né? o Homem-Aranha que fez Fez o papel dele, do né? brasileiro, né? É. E o Tem uma briga de tribunal. O Justin Timberlake no filme faz o papel do cara que... esse eu esqueci o nome, que era o dono do Napster. Verdade, Entendeu? verdade. Que é o cara que fala pra ele que era The Facebook, né? Começou Falou, como tira The Facebook. tira esse D, é só Facebook. Facebook. Só Facebook. E agora, Vilela, se eu te disser que assim como o Peter Thiel criou a Palantir nessa época para ajudar o governo americano para arrebentar com todo mundo, arrebentar, você vê no livro do Netanyahu, terroristas internacionais e os domésticos. O terrorista doméstico é o cara que não quer que você seja o presidente. Pô. Que discorda do que você tá discorda da fazendo. tua opinião. Então, aí ferrou, meu irmão. Porque se... Pode colocar um carimbo de... Porra, se discordar de opinião é terrorista, ferrou, meu irmão. Mas, infelizmente, o plano é esse. E se eu te disser, Vilela, que a Palantir Technology foi criada pela CIA, porque a CIA tem uma incubadora de empresas chamada IN, tracinho, letra Q, tracinho TEL, InQtel. 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 Qual é a brincadeira aí desse? Eu acho que... Cara, não sei. Eu acho que tem a ver com inteligência e tel de distância. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, a InQtel, depois que a CIA começou a ser investigada pelo Congresso americano, o que a CIA fez? A CIA passou a patrocinar novas empresas de tecnologia, porque a CIA queria ter acesso às tecnologias de ponta para usar, teoricamente, em defesa da segurança nacional americana. Então, a InQtel patrocinou a CIA e tem mais impressionante do que tudo. De 2003, quando a Palantir Technology foi criada, até 2008, a CIA era a única cliente da Palantir. Então, a Palantir é uma ferramenta de espionagem, de monitoramento de dados e de criar perfis de potenciais criminosos e fazer o pré-crime. E se eu te falar que o primeiro investidor do Facebook foi o mesmo Peter Thiel que criou a Palantir? É mesmo?
Você falou, é a mesma coisa que a rede social. Mas- Literalmente é a mesma coisa. Eles estavam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O Facebook já tinha crescido o suficiente ou lá no comecinho? Não, o Facebook, confere pra mim se é 2003 ou 2004. Quando Eu que sei ele entra na... É 4 de fevereiro de 2003 ou 2004. Acho que é 2003. É bem no começo. Só que aí a gente tem que andar um pouquinho atrás. Eu só quero conferir o ano pra não falar bobagem. Como que ele acha lá? Facebook, data da fundação, Tá. data da criação. Aqui fala que foi em 2004. 2004? E fala o dia também? Não é 4 de fevereiro? 4 de fevereiro 4 de de fevereiro de 2004. 2004. Precisa saber o dia. Sabe quê? por quê? Porque, olha só, quando aconteceu o 11 de setembro, o governo americano criou um negócio que é a sigla TIA, Tá. que é Total Information Awareness. Era um projeto para eles terem acesso a todas as informações possíveis para achar quem é o terrorista doméstico ou internacional dentro dos Estados Unidos. E é claro que isso para montar um governo tirânico para ninguém ter opinião diferente, estilo 1984 de George Orwell. Dentro desse plano, a CIA criou um projeto em 2001 que durou de 2002, na verdade foi 2002 a 2004. A CIA criou um projeto chamado LifeLog. Tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar nisso, ou quem ouviu, pô, parabéns, medalha de honra ao mérito para você. Aí, ponto de participação. O projeto LifeLog era um dos braços do projeto Total Information Awareness, saber de todas as coisas. A ideia era exatamente isso, monitorar todo mundo para montar perfil de cada um, ver o que está todo mundo escrevendo na internet, comprando na internet, vendendo na internet, para descobrir quem é o terrorista escondido. Só que aí isso caiu no ouvido do Congresso americano. O Congresso americano chegou e falou: vocês estão, em nome de lutar contra o terrorismo, atropelando a privacidade das pessoas, pô. Você está espionando e-mail das pessoas, você está espionando mensagem instantânea. Isso está errado. O Congresso forçou o governo americano a encerrar o LifeLog. LifeLog é o cara ter um banco de dados de cada ser humano. Da vida dessa pessoa. O LifeLog foi encerrado no dia 3 de fevereiro de 2004. O Facebook foi inaugurado no dia 4, no dia seguinte começou o Facebook. Ou seja... Com patrocínio da CIA também. Sondando os jovens talentos das universidades. As universidades americanas sempre tiveram diretamente relacionadas com o Pentágono e com o governo americano. Então, o Facebook é o LifeLog versão privada. Tá? Quem desenvolve essa teoria? Essa teoria está muito bem descrita num artigo brilhante da Whitney Webb. Whitney é igual Whitney Houston, com WH Whitney. Vou pedir para a galera, se puder abrir. O nome desse artigo é The Military Origins of Facebook. As origens militares do Facebook. Whitney Webb, nesse artigo, As Origens Militares do Facebook, ou The Military Origins of Facebook, ela mostra as origens militares não só do Facebook, mas de todas as redes sociais. Porque a Universidade de Stanford é do lado do Vale do Silício ali e está diretamente relacionada à Intel e à CIA. E a CIA já estava montando um plano de ter buscadores na internet. Então, um russo chamado Sergey Brin e um americano chamado Larry Page estavam estudando na Universidade de Stanford, receberam patrocínio da CIA para fazer o Google. Então, as redes sociais, desde o seu nascimento, já são um projeto desse, uma espécie de tecnologia do anticristo, para poder monitorar tudo, montar perfil e daqui a pouco perseguir quem não concordar com o sistema. E tudo isso dando entretenimento para nós, Entretenimento, claro. Dando migalhas pra Migalhinha. gente. E o que a gente dá para ele, eu sei que é bobagem falar isso, porque quem tá em casa fala, pô, mas o que interessa pro Facebook ou pro Instagram as minhas paradas, onde eu almocei, onde jantei? Meu, você não tem ideia quanto isso é valioso, cara. Pô, demais. Não é? Então, mercadologicamente e ele sabe- militarmente. Ele sabe se eu tô saindo de São Paulo para ir para outra cidade, quantas vezes eu saí do país, o que eu como, Não, quando se eu eu mudei minha dieta. Eu venho aqui fazer o podcast, aí quando eu saio, eu ligo o Waze, Waze. ele já pergunta se eu quero ir pra casa. Pois é.
Como é que ele sabe? Pelo horário. Se eu não quiser ir pra casa, entendeu? Ele vê seu costume, né? Fala, Lógico. nesse horário, normalmente, ele vai pra casa. Então, ele te oferece. Da mesma forma que a máquina prevê que você já vai querer ir pra casa, ela pode entrar numa alucinação de prever que tu vai cometer algum crime. Aí ferrou, aí tu entra no Minority Report. Você comprou uma arma, Sim. você não sei o que, comprou... Ele começa a juntar um monte de coisa. Isso. Portanto, ele vai... dependendo de como ele foi programado... Sim. Ele tem é meio 90%, tendencioso. 98% de chance de cometer um... Tá com 75% de acerto. Hoje em dia, esse sistema de pré-crime. Não, Aí você tem 25% de pessoas que vão pro xilindró engano, pô. Não, e o que é a tecnologia do chat GPT e tal? É tudo preditivo, né? Sim. Ele vai tentando prever qual é a palavra mais próxima que seria que você gostaria mais dentro do que você está procurando. Exatamente. Eu digito alguma coisa, aí ele vai falar, tá... Isso. A próxima palavra é essa. Exato. É uma adivinhação palavra a palavra, que formam frase, que formam texto, e aquilo lá vai ficando cada vez mais acertado. Isso. Lembra aqueles primeiros, que eram mentosos, quando você ia digitar no celular, Pô, ele tentava terrível. achar a palavra, e aí você ficava te atrapalhando, porque nunca era a palavra que você queria, né? Isso está cada vez mais eficiente. Agora refinou de um jeito, né? E a disrupção foi o ChatGPT, né? O ChatGPT queimou a largada lá, deixou a galera do DeepMind, né? Do Gemini, de todo esse pessoal que estava trabalhando para trás. Então, assim, foi legal você ter citado as redes sociais, porque eu já cliquei aqui mais um checklist, né? Já falei da Palantir e já falei das redes sociais. Então, fica ali o artigo. Pessoal, hoje, né, se você não lê inglês, pô, com tradutor aí é mole. Esse artigo... Isso é uma coisa também que eu tava vendo muito tradutor falando, reclamando que o emprego dele vai acabar. E vai, né? Cara, tradutor, eu tô com pena dos tradutores. Eu sou tradutor também, já traduzi Bíblia, já. Pois é. Já fui tradutor da Bíblia de Estudo Wesley, da Sociedade Hoje em Bíblica. dia, né? Cara, e é daqui difícil. Um tempo, eu sei que, pô, pode ser um salto, pode ser uma viagem, mas mesmo você aprender outra língua vai ser uma coisa desnecessária, porque vai ter uma tradução simultânea, já né? acabou, já tem, já. Já? Já Eu tô acabou. falando, outra pessoa já tá escutando Já na língua dela? automático. Não, sem uma pessoa. Não, Um aplicativo. Na internet. Você já não, mas eu tô falando pessoalmente. Pessoalmente eu fui também, pra Itália. você bota a tecla SAP ali automática. Se você tiver um Neuralink, então acabou, né? Mas que não tem, eu coloco um fone na pessoa. Isso, não, já eu tô acabou. falando, a pessoa tá falando, já era. Você quer isso, tá bom. E de línguas estrangeiras vai ficar meio desnecessário o cara dominar. Pois é. Só se ele tiver um interesse muito específico e tal, né? Então, na verdade... A gente tá pra ver uma disruptura muito grande nos próximos anos, né? Então, e o problema é que quando o negócio pega velocidade... A gente tá vendo, assim, aconteceu na curvinha. isso, aconteceu aquilo, daqui a um tempo a gente não vai conseguir acompanhar. Vai ser a cada minuto. Você vai falar, pô, olha só o que aconteceu. Você fala, não, isso aqui já saiu 2.0. Não, isso aqui já foi substituído por outro. Cara, porque os próprios aplicativos, o próprio algoritmo, ele vai se melhorando, ele aprende a evoluir. Né? Machine learning, né? Aprendizagem de máquina. E você tem agora, tá se falando muito... O pior, eu não sei se eu tô errado, mas eu não me assusto com essas coisas. Eu fico empolgado ainda. Eu sei que eu tenho um perigo muito grande disso ser ruim. Mas como eu tô vivendo isso, eu tenho aquela excitação de estar vivendo uma coisa e estar vendo essas coisas acontecerem. O que meus pais demoravam décadas para ver um avanço tecnológico. Isso é interessante. As perspectivas de cura de doenças incuráveis, isso é legal. Mas eu somando tudo que eu estudei, era para eu estar completamente desesperado. Eu só não tô desesperado por causa da confiança em Deus. Não a confiança em Deus passiva, é uma confiança que eu sei que o final da história já está contado, que vai terminar, Deus vai intervir na história e vai ter a vitória do bem sobre o mal. É isso que me dá segurança, né? Então, se não fosse isso, eu estava preocupado pra caramba, principalmente pela redução das liberdades e da privacidade. Isso aí é terrível, né? E tem uma arma atual que já foi mencionada na Bíblia como alguma coisa metafórica, assim, que pode ser... Vou dar um exemplo meio tosco. A Bíblia diz que vai cair um meteoro chamado Absinto e ele vai perfurar a Terra, perfurar o poço da Terra. E vai liberar seres que estavam presos lá dentro, inclusive o Abaddon ou Apolion. E junto com ele virão alguns espíritos que estavam no abismo, que tem ali asa de gafanhoto, ferrão de escorpião e fazem barulho como se fosse o barulho de gafanhoto, né? Dizem que isso é o helicóptero, por exemplo, né? Porque você tem o barulho do helicóptero da asa e o helicóptero tem aquela hélice de trás que dá estabilidade, né? Então, assim, uma
uma especulação que é falada, é essa especulação aí. Entendeu? Mas tem várias outras, né? Sim. Gente, tem que relevar aí. Tem pessoal falando que na Bíblia tem essas coisas, mas que eu sei que não tem não. O Salão do Rei também sabe que não tem não. Eu falo que cristão tem um relacionamento com a Bíblia e fala que tem isso na Bíblia, que o meteoro vai cair na Terra. E que a gente sabe que a Bíblia não falou isso até agora não, né? Não é. A gente sabe até que a Bíblia não falou isso não. Pois é, vamos relevar algumas coisas, alguns assuntos e tentar capturar algumas novidades. Alguns relances aqui. Vamos lá. O apóstolo Paulo fala, tudo que foi feito não foi criado a partir do que é aparente. A galera vai falar, ele tá falando do universo atômico, né? Carruagens. Então, a carruagem de Deus, né? Que as carruagens que levaram Elias pode ser um tipo de aeronave também, né? E na verdade é isso mesmo, né? Porque a palavra carruagem hebraica é merkavá, né? E a merkavá é um conceito também que Deus tem uma carruagem que um cara mais figura como William Schnobel, no livro Lúcifer Destronado, ele fala que a carruagem de Deus na Bíblia que levou Elias é o OVNI de Deus. Entendeu? É porque a gente tem que entender que a né? Bíblia foi escrita foi escrita com as palavras e o conhecimento da época. O pessoal não ia escrever naquela época uma nave espacial, né? Tinha que colocar carruagem, tinha que colocar coisas que estavam próximas ao povo daquela época, né? Mândia. A Priscila Andrade, ela perguntou aqui, com tantas teorias sobre o anticristo já estar entre nós, você vê algum líder mundial da atualidade com características semelhantes ao que está escrito na Bíblia? Repete aí de novo, desculpa, perdão. Com tantas teorias sobre o anticristo já estar entre nós, você vê algum líder mundial da atualidade com características semelhantes do que está escrito na Bíblia? Do anticristo? Isso. Então, o anticristo é quem vai trazer paz a Israel, entre Israel e Palestina, e vai ajudar a construir o terceiro templo. Então, quem tiver na postura disso e falando sobre isso, a gente tem que ficar de olho, tá? Pode ser qualquer pessoa, mas duas coisas que o anticristo vai falar é que ele vai pregar a paz em Israel e vai viabilizar essa paz com esse acordo de paz, e ele também vai trazer a reconstrução do terceiro templo. Quem está querendo fazer isso? O presidente Donald Trump está querendo fazer isso desde 1983. Ah, Daniel, então o Trump é o anticristo? Não sei, cara. O anticristo será o cara que vai fazer isso. Eu só estou olhando quem está falando que quer fazer isso. Entendeu? Então, por aí, a gente já mata a charada. Independente se ele vai ser do Ocidente, do Oriente, judeu, muçulmano, gentio, brasileiro, bonovox, cantor, ator. Independente de quem for. O cara que fizer isso, meu irmão, acende a luzinha vermelha na hora. E o Eduardo Moura, ele perguntou se o HAARP ele for realmente considerado uma arma do fim dos tempos, qual seria o impacto da utilização dela no mundo? Então, por incrível que pareça, o HAARP, ele pode Alteração climática. alterar o clima, e a Bíblia fala sobre isso no final dos tempos. Ele pode também provocar terremotos, tá? Ainda que isso não seja oficial. Ele pode fazer luzes aparecerem no céu, tipo a aurora boreal, isso é oficial. Ah, é? Ele pode fazer também gerar sons, igual a gente estava falando, e ele pode também, por incrível que pareça, fazer uma alteração comportamental no nível daquele negócio da síndrome da serotonina, entendeu? Então ele pode fazer uma série de coisas nesse contexto do final dos tempos para simular um apocalipse ou até uma vinda de um retorno de Jesus, entendeu? Pode fazer isso. HAARP é muito poderoso para dar uma enrolada na galera no final dos tempos. Manda mais uma aí. E o Leandro Pires, ele perguntou, na sua opinião, qual dessas tecnologias você acredita que será a chave para o domínio do anticristo?
Pra mim, a Palantir Technologies e tudo que o Peter Thiel tá fazendo, igual eu expliquei pra vocês aí. Essa aí, pra mim, é a parte mais contundente da parada. Ah, é? Porque, pô, o cara não só tá desenvolvendo tecnologias que podem fazer esse monitoramento total, mas ele fala sobre isso. Eu vou indicar pra galera a entrevista que Peter Thiel deu ao Hoover Institute. É só você botar Peter Thiel Antichrist ou Peter Thiel Revelation, né, que é o livro do Apocalipse. Você acha fácil aí essa entrevista e é impressionante você ver como o cara conhece de Bíblia. Teoricamente, o Peter Thiel é de família judaica, mas ele é meio cristão, assim, ele se apresenta como cristão, né? Peter Thiel que patrocinou o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano. Peter Thiel patrocinou esse cara da Anduril. Peter Thiel ajudou a criar o Facebook. Cara, o maluco tá em tudo, cara. O cara tá em tudo. E com esse papo aí de anticristo e tal, você fala aí, rapaz, eu acho que as tecnologias que ele fabricou estão com... Isso é fato. Se você pensa assim, como criar um governo tirânico global? Com as tecnologias que ele desenvolveu, facilita muito e viabiliza. Viabiliza. Manda. O Rodrigo Meirelles, ele perguntou se as ilusões provocadas por realidade aumentada e virtual podem ser o grande engano descrito em 2 Tessalonicenses. Realidade virtual? E Isso. realidade aumentada. Então, pode ser usado porque... Não do jeito que tá ainda. do precisa jeito que desenvolver tá, pouco não. mais, né? Deu uma minguada, né? Ficou meio estranho. Acho que aqueles 2 bilhões que ele comprou o óculos lá não rolou. Acho que não desenvolveu muito bem. Pô, vou falar uma teoria maluca aqui agora, tá? Vou pedir licença pra galera. O pessoal tá dizendo que o Elon Musk, quando o mundo tiver caótico, ele vai falar pra galera, entra aí na aeronave e eles, para viajar pra Marte ou pra um outro lugar... Eles, pra não ficar só na hibernação, lembra aquelas viagens e tal? Tem até um filme que é com o Chris Pratt e a, né? Como é que é o nome desse filme mesmo? Que eles estão numa nave, aí ele acorda antes. Então, estão dizendo que a galera que vai pra essas colônias no espaço vai ficar no metaverso enquanto está hibernando, entendeu? Que o propósito seria esse. Que é parecido com Vanilla Sky também. Vanilla Sky, sensacional, cara. O cara sofre um acidente, Tom Cruise... E deixam ele lá. Exato. Não, é tipo animação suspensa, sonhando né? até Suspended quando animation. chegasse a tecnologia capaz de... Deu um spoiler forte, mas assim, filme antigão, né? Um antigaço ainda, a versão de um filme Abra Sussurros. Exato, o Cameron Crowe, que foi o diretor desse filme, a história é interessante, eu vou contar rápido, porque eu sei que tem muita gente que gosta de filme. O Alejandro Amenábar, que se eu não estou enganado, que é o diretor do filme original, que Abra los Ojos, ele tava lá quietinho na dele, aí o Cameron Crowe chegou pra ele e falou, meu irmão, eu quero refilmar o teu filme, Abra los Ojos. Vamos combinar aí. Aí sabe o que ele falou? Pra eu te liberar pra refilmar a minha história, você precisa arrumar um filme pra eu dirigir lá em Hollywood. Ah, é? Sabe qual foi o filme que ele dirigiu? Não. Os Outros, com a Nicole Kidman. Cara... Você lembra desse filme? Lembro, bom pra caramba. Cara, muito interessante. Você vê que o cara é bom. Virada, mas não tem uma virada no final. Cara, esse filme é legal pra caramba, meu irmão. E... Essa foi a troca, então? Cara, essa que foi a troca. E você pode ver lá que é o mesmo diretor do Abra los Ojos. Pô, não sabia. E tem o diretor Cameron Crowe, né, do Vanilla Sky, e tem a Cameron Diaz, né? O mesmo nome, né, de um homem e de uma mulher, né? Pois é. Cara, nessa época que eu assisti Magnolia, do Paul Thomas Anderson, né? Corra Lola Corra, Tom Tykwer. E, cara, teve um dia que eu assisti Pi do Darren Aronofsky, 2001, Odisseia no Espaço. Eu assisti os 4... Meu irmão, quando chegou no final, não sabia nem que eu era. Cérebro, falei, cara, não faz bem ver esses filmes tudo. São filmes que você tem que parar, pensar um tempo e depois assistir outro. Tem que ver alternando uma comédiazinha e um cascudão, senão funde o motor, bate os pinos todo. Pois é. Doideira total. O Caleb, de Teherã, mandou aqui agora. Teherã? De Teherã. Caramba, hein? Ele mandou aqui se você acha que... Deixa eu só ver aqui o nome da pessoa aqui, que ele é bem complicadinho. Reza Pahlavi. Poderia voltar para o Irã? O plano é esse, né? O descendente do Pahlavi original, o filho dele mais velho, ele tá... Quando o Trump assumiu o poder, dia 20 de janeiro de 2025, ele mandou uma carta oficial pro Trump, falando, Trump, derrube o governo dos ayatollahs no Irã,
e restaure a nossa monarquia, porque eu sou o governante legítimo do Irã, e expanda os acordos de Abraão para os acordos de Ciro. Por que Ciro? Ciro é aquele personagem da Bíblia que não era judeu, mas foi chamado de Messias porque ele foi o rei da Pérsia, o rei do Irã, que liberou os judeus que estavam no cativeiro babilônico para voltar para a Terra Prometida. Então, Trump já está sendo comparado com Ciro desde a primeira gestão, quando ele mudou a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Então, ele tem ali mais de 100 monumentos ali em Israel com o nome dele, tem musiquinha com o nome dele e tem uma moeda comemorativa que é o Trump na frente e o Ciro atrás, como se fosse o novo Ciro ou o novo Messias não judaico, tá? Então, a história é interessante pra caramba. Pô. Quer falar de mais alguma ou a gente vai pra pergunta? Pode ir pra pergunta, porque aqui é eterno, meu irmão. Se deixar, mesmo? fica até Mas semana que tem vem. muito interessante que não foi? Não, a aí? mais interessante que eu deixei pro final era aquela do sigilo lá. Pô, mas aí já foi, né? Por causa do assunto... Dá um filmezinho maneiro, um livro legal, né? Cara, eu vou atrás disso. Então. Vou pesquisar mais disso. Eu já tava Pro meu segundo livro. Vilela vai gostar dessa parada. O Marcelo Tavares, ele tá perguntando se as tecnologias como reconhecimento facial e a vigilância em massa, eles são um ensaio para o controle global citado no Apocalipse. Pô, lógico, acho que a gente já respondeu um pouco isso, né? A Palantir... É só você que conhece Senhor dos Anéis, a Palantir é isso, cara. É ver o que tá acontecendo lá longe e ver as coisas antes delas acontecerem. O cara tá espionando o mundo inteiro e fazendo pré-crime. É perfeito. E isso na mão do anticristo, pô, é mamão com açúcar, meu irmão. Ele vai descobrir quem não aceitou a marca da besta. Que a grande questão do monitoramento global no Apocalipse é ele saber quem não aceitou a marca da besta e tá escondidinho no mato, entendeu? Pois é. Só para mencionar aqui que você acabou de responder uma pergunta da Luciana, Legal. Que é exatamente sobre isso. Se, na sua visão, as redes sociais estão moldando o pensamento coletivo. Cara, total, porque aí eu agora eu voltei a ser o Daniel, mas que fala coisas com fundamento, né? O livro do Jaron Lanier, Delete Suas Redes Sociais, se você achar a capa aí, quiser mostrar pra galera, é legal. Jaron Lanier, ele é um dos poucos insiders do Vale do Silício que fala o lado ruim, que critica. O Jaron Lanier é um gênio, né? Um cara... Aquele documentário do Netflix? Não vi, cara. Sobre redes sociais? Não, eu comecei, eu comecei, né? sei qual que é, interessante também. Se você não paga por algo, você é o produto. Você é o produto. Exato. Então, ele mostra que as redes sociais, como eles têm uma visão meio marxista de fazer tudo de graça, eles vivem um maoísmo digital, que é o termo que o Jaron Lanier usa. Só para dar o currículo do cara, Jaron Lanier, ele já foi engenheiro-chefe da Microsoft e ele foi o cara que criou a expressão realidade virtual. Foi ele que inventou esse termo. É um dos pioneiros da realidade virtual. Então, o Jaron Lanier, que manja muito, ele escreveu vários livros criticando essa postura do Vale do Silício de oferecer um serviço de graça e os nossos dados serem o produto. E então ele diz que para que esse jogo funcione, a máquina faz uma engenharia social porque a máquina capitaliza em cima da interação. É o dilema das redes sociais. Dilema das redes sociais. Um documentário interessante pra caramba. Né? O que é isso daí? Isso ali eu não sei, rapaz. Essa daí é uma das imagens do Thor, do tungstênio. Tungstênio. Né? Do cajado de Deus, né? Beleza. É o que eu vi. Deu pra ver ali embaixo, né? A barra de tungstênio ali. Ali parece um negócio pequeno, né? Mas é do tamanho de um poste. Então, no livro Delete Suas Redes Sociais, ele fala isso, cara. As redes sociais, elas capitalizam em cima da briga, da discussão, da discórdia. Então, eles estão fomentando a discórdia para aumentar a interação e para fazer a mineração de dados. Então, o problema que ele vai dizer é que aquilo ali está mudando o comportamento literalmente. Se vocês quiserem andar um pouco para trás, eu vou indicar um livro muitíssimo interessante de um professor, se eu não estou enganado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alex Primo. O nome do livro é Interações Mediadas por Computador. A gente sabe que você interagir presencialmente, igual a gente está fazendo aqui, né? Eu e o Vilela, né? Não eu e vocês que estão vendo online. Mas é muito diferente eu fazer essa live presencial do que fazer à distância. Eu creio que é por isso que você raramente faz online, remoto, né, Vilela? Então, remoto é outro mundo, é outro... Então, o que esse cara pensou? Ele pensou como a chegada do computador
fazendo com que as pessoas passassem a interagir não presencialmente, mas à distância, como é que o computador participando da interação, ele iria mudar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, tá? Então, nesse livro, o próprio computador já traz mudança. Você vai ver o livro Interações Mediadas por Computador, do professor Alex Primo, tá? É um livro acadêmico, não é nada de delírio. Só a presença do computador como meio de interação, né? A gente pegar o Marshall McLuhan, que falava que o meio já é a mensagem, né? Só de você ter uma tecnologia fazendo a mediação já muda. Agora, você ter uma rede social que trabalha em cima de algoritmos misteriosos que querem moldar o comportamento, aí o negócio fica complicado. E só lembrando, pessoal, muita gente fala assim, Daniel é especialista em teoria da conspiração. Teoria da conspiração foi um termo não criado porque já existia antes, mas foi um termo consolidado pela CIA na época que mataram John Kennedy. Sim. E aí a comissão Warren, que foi a comissão que começou a investigar a morte do Kennedy, começou a ver que estava todo mundo dizendo que quem matou o Kennedy foi a CIA, e assim inventou uma estratégia de descredenciamento da fala ou de assassinato de reputação, que era dizer que todo mundo que falava que a CIA tinha matado o Kennedy, isso era uma teoria da conspiração. Foi daí que saiu? Foi daí que saiu. Então, teoria da conspiração é uma teoria da conspiração para silenciar a verdade. Então, sempre que você falar, isso aqui é teoria da conspiração, se não tem fundamento, é teoria da conspiração. Se está documentado e fundamentado com bibliografia extensa e documentos, quando você chama uma coisa fundamentada em teoria da conspiração, você está sendo um instrumento de desinformação. Você está sendo um instrumento de silenciamento da verdade, que foi o propósito original que a CIA usou para descredenciar quem falava isso. Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando a gente. Tem dúvidas do que a gente já falou antes da gente prosseguir. Manda aí, Homer. Nós temos bastante dúvidas aqui. Muita gente perguntando coisas, né? Uma das dúvidas aqui é do AMG. AMG? AMG. Ele mandou uma pergunta aqui que é o seguinte: se Cuba apoiar o Irã, nós vamos ver Cuba lançar? Você não entendeu? Você não... Lógico. Meu amigo... Tinha uma música, né? Brasil vai lançar depois foguete. que inventaram o TikTok, não precisa Cuba apoiar o Irã pra você ver a Cuba lançar. É só você entrar no TikTok. Aí lá dá no TikTok no Brasil, porque na China não tem isso, não. No Brasil é só Cuba lançando. Manda. O Rafael Camargo, ele perguntou aqui, Daniel, você conhece o Ryu Tatsuki? Ela acertou todas as profecias dela. Ela diz que Ela diz que as pessoas terão marca na mão e na testa em 2026, acordo de paz em julho de 2027. Acordo de paz? Em julho de 2027. Aí bate com o que o Mastral falava. E as previsões dela só vão até 2030. 2030 é o... Quem que é ela? Então, eu pelo que eu vou chutar aqui, eu acho que é uma profetisa aí, uma mulher, acho que é cristã talvez. E ela parece que tem acertado as coisas aí. E parece que ela disse também que no dia 20 de julho, se eu não estou enganado, haveria um enorme terremoto no Japão. E tem algumas pessoas que acreditam nessas profecias dela já estão saindo fora do Japão nessa época. Então, não sei, às vezes ela enxerga bem, né? Foi o oftalmologista ali e tá vendo as coisas antes delas acontecerem, né? Sobrenaturais. Tem a espada justiceira que dá visão além do alcance, né? O olho de Tandera. Isso aí ajuda pra caramba. Manda aí. O Alberto Cuoco, ele mandou aqui, Aliás, morreu Francisco hoje. Cuoco faleceu hoje. Faleceu hoje. 91 anos, né? Daniel, boa noite. Eu vi no YouTube que o presidente da Turquia está chamando todos os países muçulmanos a se juntarem contra Israel. O que seriam 56 países? Como vocês podem comentar sobre o ocorrido? Eu não vi essa notícia, mas ele tem um probleminha com Israel, né, o Erdogan. Agora, falando nisso, existe uma profecia. Quando a gente está falando de Turquia ali, a gente está falando de igreja ortodoxa, né? Está fora do escopo da igreja de Roma por causa daquele cisma do Oriente. Foi quando a igreja do Oriente se separou da igreja do Ocidente. Isso começa quando Constantino troca a sede do Império Romano de Roma para Constantinopla, que depois... era Istambul, depois virou Constantinopla na época, né? Então, existe uma profecia de padres da Igreja Católica Ortodoxa de que quando começassem uma guerra entre Israel e Irã, e a gente sabe que desde a existência de Israel, em 1948, nunca tinha tido uma guerra direta entre o Irã e Israel, né? Isso é um fato
totalmente contundente e de uma escalada de perigo muito grande. Essa profecia diz que quando começasse uma guerra direta entre Israel e o Irã, ia começar toda uma sequência de eventos caóticos no mundo que ia levar ao apocalipse. E essa profecia diz que nesse cenário o Erdogan seria retirado do poder. E isso seria mais um outro sinal. Ia ter uma guerra entre a Turquia e a Grécia, e essa guerra entre a Turquia e a Grécia seria utilizada como um pretexto para eles fecharem o Estreito de Bósforos e Dardanelos, que é o estreito que a Rússia usa para acessar o Mar Mediterrâneo. Então, vamos ficar de olho aí, porque quando... né? Tem muita profecia. A Bíblia diz que a profecia, a gente sabe que o profeta é de Deus, quando ele fala e acontece. Quando fala e não acontece, ele falou do seu próprio coração, da sua própria vaidade, falou o profeta. Então, a Bíblia fala examinar todas as coisas e retém o que é bom. Eu sempre falo isso no final dos meus vídeos, né? Examine todas as coisas e retém o que é bom. Até numa postura de humildade ali no meu canal, para não dizer o que eu estou falando é verdade, você pesquisa e vê, eduque-se a si mesmo, faça o seu dever de casa. Então, essas profecias são interessantes, tanto dessa senhora japonesa, quanto desses santos lá do catolicismo ortodoxo. Vamos ficar de olho, né? Então, o Erdogan tá chamando aí todo mundo contra Israel, acho que numa dessa aí que ele cai. Vamos ver. O Thiago Magnata tá falando Gog e Magog aqui. Gog e Magog também. Tem a ver? Então, tem muita gente achando que essa guerra entre Israel e o Irã já é um cumprimento da profecia de Gog e Magog, se eu não estou enganado, está no livro de Ezequiel, né, que vai falar sobre Elão, vai falar sobre essas cidades Pérsia, né, que tem a ver com o que a gente está vendo. Eu acho que a batalha de Gog e Magog vai ser uma batalha depois do Apocalipse, depois da batalha do Armagedon, depois do milênio. Vai ser a última batalha quando o Lúcifer for solto da sua prisão e houver o último conflito que vai gerar, assim, uma nova vida completamente diferente, porque vai ser o novo céu, a nova terra. Então acho que é a última batalha. Né? A galera crê que Gog e Magog tem a ver com a Rússia também. Que a Rússia vai entrar na jogada e tal. O Márcio Ricardo, ele perguntou por que o Netanyahu não pode ser o anticristo? O primeiro-ministro de Israel não reúne as características? É que o anticristo vai tentar a paz, e o Netanyahu é o contrário disso, não é? Tô errado ou não? Tem gente achando que ele pode ser... Tem um papo rolando que o anticristo pode ser o Netanyahu. Por quê? Na hora que ele estabeleceu um acordo de paz entre Israel e Palestina, né? Se ele tiver no poder. Mas eu não sei quem é mais difícil de ser aceito pelo mundo todo, o Trump ou o Netanyahu, né? Porque o Netanyahu tá com o filme queimadaço. Não, ele tem uma rejeição absurda. Né? Tá com o filme muito queimado. Inclusive mesmo dentro de Israel, né? Não, principalmente. Tem gente que teoriza que ele começou essas guerras só para ele não ser... destituído e ir pra cadeia. Do poder. E cair já direto na prisão, né? Então, é difícil imaginar. Mas, assim, vamos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Pois é. Tem uma pergunta similar aqui de Lá na Fazendinha. E pergunta, por que você acha que o anticristo virá do Ocidente e não do Oriente? A possibilidade de ser alguém do Oriente não seria mais viável? Cara, eu acho que não precisa ser do Oriente. Eu acho que mesmo se você tiver uma figura ocidental, ela consegue fazer isso, porque o Ocidente ele tem tecnologia suficiente para forjar um apocalipse ou forjar uma volta de Jesus. Então, com as aeronaves que existem hoje, com as redes sociais, com essas tecnologias do anticristo que a gente está falando, o Ocidente tem mais poder, na minha visão, para poder criar uma atmosfera, uma propaganda, uma engenharia social de que um anticristo ocidental ali seria o salvador da humanidade, né? O Trump hoje ele tem poder para trazer um acordo de paz entre essa galera. Será que a China tem esse poder? Será que o próprio Irã tem esse poder? O Paquistão, o Japão, né? Será que Putin tem esse poder? Não sei. É difícil a gente imaginar que eles tenham. O Trump tá muito velho. Também tem isso, né? A questão da idade. Mas assim, eu tô aberto a todas as possibilidades, né? Se você falar que o anticristo pode ser brasileiro, quem sabe? Às vezes é brasileiro também, mas vai depender como é que ele vai ascender nesse cenário global. Teve gente que falava que um amigo meu sonhou muitos anos atrás que o anticristo era o Bono Vox. Aí eu pensei, cara, acho improvável, mas o Bono Vox, você já viu como é que ele é um militante político? Além de ser um cantor, ele tá sempre envolvido com paz, né, mundial, sei lá, né? Então, assim, a gente tem que ver os critérios. E ele é cristão, né? Cristão, né? Mas é cristão católico, né? A gente não pode esquecer que o IRA
né? O Exército Revolucionário da Irlanda é católico. Os que jogam bomba, matam todo mundo lá. É uma briguinha boa ali, né? Então, o anticristo é o cara que vai estabelecer paz entre Israel e Palestina e vai ajudar a construir o terceiro templo. Independente de onde ele vier. Se ele fizer essas coisas, meu irmão, é ele. O Sidney, 98, ele está perguntando, na sua opinião, por que o Papa Leão ainda não se pronunciou sobre a guerra? Seria ele um aliado do Trump? Então, a tese que eu desenvolvi é que ele é um aliado disfarçado, né? Porque não apenas ele não criticou o Trump, ele tem algumas posturas consideradas conservadoras, como ele ficou contra a consagração de mulheres ao sacerdócio, não só como sacerdotes, mas como diaconisas também. Então ele tem manifestado, já ainda na época de cardeal, posturas vistas como posturas conservadoras. Mas o mais contundente é o fato de a gente descobrir que o antigo cardeal Robert Prevost, que virou o Leão XIV, ele não apenas é filiado ao Partido Republicano desde 2012, mas ele votou em todas as últimas eleições desde 2012 até nas primárias. Então, o cara filiado ao Partido Republicano, será que ele é um apoiador secreto do Trump? Às vezes ele é. Mas eu acho que ele não se manifestou ainda, sabe por quê? Eu acho que ele ainda está calculando a melhor forma dele se posicionar nisso. Se ele ficar contra Israel, vão dizer que ele está contra o povo de Deus. Se ele ficar contra os iranianos, vão dizer que ele está vinculado ao Império Americano que destrói os grupos minoritários. Então é um jogo político e de propaganda muito delicado para ser jogado. Tem que tomar cuidado na hora de jogar isso aí. E aí o mais impressionante é você ver o Peter Thiel falando numa entrevista que ele deu para o Hoover Institute, estou dando os detalhes, e ele fala sobre o anticristo, fala sobre a besta do Apocalipse, ele cita a Bíblia, vários versículos tudo de cabeça, fala lá, 2 Timóteo 3:5, e diz o versículo, esses caras são aficionados por Tolkien e pela Bíblia. E eles, ouvindo esses caras falarem, você entende que eles creem que o Apocalipse é real. Só que eu não sei de qual lado que eles estão jogando, né? Pois é. Porque o anticristo é um anti-messias. O anticristo será um messias para o mundo inteiro. O mundo inteiro verá o Messias como o salvador do mundo. Pode ser que muitos desses caras acabem abrindo o caminho para o anticristo e patrocinando o anticristo por engano, por achar que ele é o verdadeiro Messias. Então, o Peter Thiel está achando que ele está trazendo o Messias ou patrocinando o Messias, eu estou achando que até as tecnologias que ele está criando são as tecnologias do anticristo. Então, o Peter Thiel, que investiu no Facebook e criou a Palantir e criou o PayPal e é ex-sócio do Elon Musk, ele também patrocinou a Anduril Industries. A Anduril Industries tem o objetivo de vencer as gigantes do complexo industrial militar. Em que sentido? Vou indicar mais um livro para a galera. Organizações Exponenciais. Esse livro é sensacional. Esse livro mostra como o Instagram original, o YouTube original, estou falando o Instagram antes de ser comprado pela Meta e o YouTube antes de ser comprado. Verdade, Instagram não era da Meta. Os caras compraram. E o que aconteceu? O WhatsApp também, né? Também, o WhatsApp, né? Todas essas empresas, né? A empresa original é o Facebook, que também tem patrocínio da CIA. A gente já viu a história do Peter Thiel. Então, o que está em jogo aqui? É a gente entender que essas empresas originais era garotada no fundo de quintal ali mesmo, né? Se você olhar a história do YouTube, a história do Instagram. Então, essas empresas pequenas venceram empresas gigantes. Esse é o conceito das organizações exponenciais. O livro é do Peter Diamandis, se eu não estou enganado, que é lá o fundador lá da Universidade da Singularidade. Então, a Anduril Industries, o objetivo deles é, no dia que o Palmer Luckey foi demitido da Meta, ele criou a Anduril. Anduril é o nome da espada lá que o Aragorn usava, né? O objetivo da empresa é o seguinte: as empresas do complexo industrial militar tradicionais, a gente está falando das maiores do mundo, as que mandam no mundo, Lockheed Martin, a própria Boeing, a Northrop Grumman, a Raytheon, essas são as empresas que fabricam as armas no mundo inteiro, esse é o complexo industrial militar. O que elas fazem? Os Estados Unidos mandam um projeto de uma arma nova, ou de uma aeronave nova, ou de um blindado novo, e eles desenvolvem. Só que isso é muito burocrático, demora muito. Qual foi a pegada da Anduril? A Anduril, com o apoio do Peter Thiel, eles já fabricam as armas e oferecem para os Estados Unidos. Eles inventam? Eles inventam as armas, já tem o estoque pronto e falam, esse é o meu catálogo. Tá. Você te interessa alguma? O que está acontecendo? A empresa valia 150 milhões em 2023, está valendo 20 bilhões agora.
A Anduril é a empresa que está criando os drones lá do Oblivion, esses drones exterminadores do futuro. Que eles têm uma inteligência artificial que ela acerta em ponto vital independente. Isso, é 100% de acerto. 100% de acerto. E aí, o que acontece? O Elon Musk explicou nessa conversa com o pessoal lá da West Point, né, a academia West Point, que esses drones, eles têm inteligência artificial local, tá? Tem um monte de tipo de inteligência artificial, né? Inteligência artificial local é que ele tem autonomia para tomar decisão. Você não precisa falar, atira naquele cara ali. Ou mudou a situação, ele tem que... Ele se adapta. E vem pra base, ele se adapta. E aí o general que estava apresentando ali a palestra com o Elon Musk perguntou, mas o que é isso? Ele falou, é o exterminador do futuro. Ele tem uma missão e ele vai cumprir aquela missão. Inteligência artificial local é o exterminador do futuro. Então ele falou, agora as guerras serão com os exterminadores do futuro. Quem tiver o melhor exterminador e mais quantidade vai vencer. Você já viu os vídeos meio... Cara, é aterrorizante dos soldados russos meio desistindo. Muita angústia, né? Os caras fogem, o cara tenta dar tiro, não acerta, até que ele se rende, fica ajoelhado. Sim. E aí vai morrer, não tem jeito. Só que aí, a Anduril, ela não apenas faz os drones assassinos, mas a Anduril tem também os sistemas antidrone. Você liga, aperta um botão, todos os drones caem. Jam lá e... E eu tava pesquisando, e aí, organizações exponenciais. É do Sam Ismail, né? Não é do Salim, Peter Diamandis. São 3 autores, mas é a galera Michael Maloney e Yuri Van Gass. Mas você tá vendo ali Singularity University, né? É da galera da Universidade da Singularidade. Já que eu falei do Peter Diamandis, um livro legal também é o Abundância. Cara, esse livro é sensacional. Que fala sobre a tecnologia vai trazer um mundo de abundância. Só que é aquela abundância com o paradoxo de Jevons. Os caras top vão consumir o que eles quiserem, porque eles vão ter crédito infinito, e os caras mais simples vão ter um crédito de consumo. Então vai ser abundância para os 1% mais poderosos. A galera vai receber ração e crédito de carbono e de energia. Né? Sempre que você pensar em crédito de carbono, pensa crédito de energia, porque esse era o plano original do movimento tecnocrático que tinha como cabeça o avô materno do Elon Musk, que era o Joshua Norman Hadelman, né? Que é pai da mãe do Elon Musk, né? Da May Musk. Então, Peter Thiel tá por trás disso tudo, meu irmão. Peter Thiel, ele criou um negócio chamado Founders Fund. O que é o Founders Fund? Founders Fund é um negócio que ele fica monitorando os jovens talentos nas universidades, tira o cara das universidades e bota para trabalhar para ele. Ele fez isso sabe com quem? Com o Palmer Luckey e fez com o Vitalik, que foi o cara que criou o Ethereum. Ou seja, Ethereum é filhotinho do Peter Thiel também. Stablecoin é a ideia do Peter Thiel. Fintech é a ideia do Peter Thiel. Então as criptomoedas estão nessa tecnologia. Criptomoedas são as tecnologias do anticristo também, dependendo da maneira como você usa. Por quê? A ideia do hash, do blockchain, é você ter uma transação que ela fica eternamente gravada. Você não pode alterar. Você só tem ali supostamente o benefício do anonimato. Mas muitas pessoas já concluíram que o Bitcoin não é tão anônimo assim, que você pode fazer o cruzamento de dados, você chega em quem está usando. Agora, se você tem um sistema do blockchain em que tudo é definitivamente registrado, isso para um sistema de monitoramento global é maravilhoso, né? É perfeito, porque você vai saber tudo que todo mundo fez e ninguém vai poder forjar. Não fui eu que fiz, não foi feito, eu apaguei o que eu fiz, não tem como voltar, meu irmão. Então, o que a gente está vendo agora? Que é um dos passos aí do Fórum Econômico Mundial para tendências para 2030. Lembra? Você não vai ter nada, mas vai ser feliz? Isso só pode ser implementado com a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. E o dinheiro digital centralizado. Por quê? Desenvolveram o blockchain, desenvolveram o Bitcoin. Aí você pega o white paper do Bitcoin, é igualzinho um projeto que a NSA, que é aquela agência do Edward Snowden, onde ele trabalhava, já tinha criado. Né? Você tem o paper da NSA e da CIA, antigaço, falando sobre a importância de uma criptomoeda, que você consegue monitorar tudo que está acontecendo ali dentro, tudo que todo mundo comprar e vender está devidamente registrado. Então, se você pesquisar com calma, eu tenho Bitcoin, eu acho legal pra caramba, mas eu não sou criancinha de achar que isso aqui é Madre Teresa de Calcutá. Esse livro é sensacional, né? Best-seller New York Times. Pô, tem esse então. Tem em português, né? O futuro melhor do que você imagina pra elite. E é do Peter Diamandis, que é fundador do... Olha a capa. Sentiu? É uma raçãozinha, né?
Tipo uma coisinha a vácuo que é verdade. distribuído para uma população Sentiu? mais pobre. Cara, eu não tinha me ligado nessa capa Mas não, é, hein, ó. cara. Olha lá, Aquela comida desidratada, Exato. tipo uma ração, cara. entendeu? E ele ainda tá chamando isso de abundância, né? Abundância é pra quem, cara pálida? Pois Lembra do filme A Espera do Amanhã? É A Espera do Amanhã, não? Não. Que é com o Justin Timberlake, como é que é? Preço do Amanhã. Preço do Amanhã. Os caras Crédito de tempo. querem de tempo e os ricos compravam. Os pobres não tinham tempo nenhum, tinha que ficar comprando minuto. É. E os poderosos eram imortais. Pois é. O cara tinha tempo infinito. É a mesma coisa com o dinheiro aumentando. Né? É a mesma coisa com crédito de carbono, crédito de energia. Ó, que coisa linda, substituímos o dinheiro pelo crédito de carbono. Meu irmão, você vai ter que correr atrás. Quem for latifundiário vai ter, né? Você vê que o Bill Gates comprou quase todas as terras agricultáveis dos Estados Unidos, já estão na mão dele. Que ele vai ter crédito de carbono infinito e vai impedir o cara de ser autossuficiente também, né? O que a gente tem visto aí de leis impedindo a autossuficiência, cara, uma coisa totalmente do apocalipse. Por quê? O apocalipse diz que as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca. Para você formalizar isso, você não pode impedir, você tem que impedir o cara de ser autossuficiente. Porque eles falam, só vai comprar e vender. O que eu tô tentando lá na minha casa da montanha. Exato. Ou seja, só vai comer quem tiver a marca, a gente vai controlar o alimento. Então essa ideia de internet de sexta geração, que é implante subcutâneo, para você carregar ali sua carteira digital, seu certificado de vacinação, seu crédito social também. Só tem como ter crédito social, crédito de carbono, se você tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Só que aí, o que a gente estava pensando que ia ser implementado? Os governos iriam substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital, mas obviamente não um dinheiro digital descentralizado, mas um dinheiro digital centralizado. Como é que se chama um dinheiro digital centralizado comandado pelos bancos centrais nacionais? Central Bank Digital Currency, CBDC. A gente estava imaginando que o Fedcoin, que é o nome da moeda digital americana, o Drex, né, que era o antigo RD, né, o real digital, ou o Yuan digital, o euro, a gente estava achando que era isso. Mas o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora é um deslocamento desse poder saindo das mãos do Banco Central e indo para os tech bros do Vale do Silício. Lembrando, PayPal. PayPal é um protótipo de moeda digital também. É um pagamento digital que já tem na sua concepção uma moeda digital também. Então, mais uma vez, o Peter Thiel também está por trás dessa tecnologia. Por quê? Se você tem ali um pagamento digital, vira uma moeda digital centralizada do Banco Central, você domina tudo. Só que eles não querem dar esse poder. Hoje, o Trump não quer dar esse poder para o Banco Central. Ele quer que o poder esteja na mão dele e na galera dele. Então, o poder de fazer uma moeda digital sai do Banco Central americano, Federal Reserve, que é uma instituição privada, e vai para as mãos do Vale do Silício. Por isso que não serão as CBDCs nas mãos do Banco Central, mas as stablecoins, que são moedas digitais pareadas com dólar. Escreve o que eu tô falando, hein, galera? Na hora que substituir o dólar por uma moeda digital, não vai ser o Fedcoin, porque o Trump, quando assumiu o poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo o Banco Central de fazer a moeda digital. Entregou isso nas mãos de quem? Principalmente do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que faz a ponte com a galera do Vale do Silício. Principalmente com o David Sachs, que é o da máfia do PayPal, que hoje é o czar da inteligência artificial e das criptomoedas dentro do governo Trump. Obviamente, todos esses caras são bilionários do Vale do Silício. Então, outra tecnologia do anticristo, as moedas digitais centralizadas, que vão aparentar serem descentralizadas, mas que na verdade vão estar monitorando tudo. Pois é. Mais uma tecnologia. Se você quiser uma outra, eu tô selecionando, que eu separei umas 1000, não dá pra gente ficar aqui para sempre. A arma da voz de Deus. Essa é uma das mais sinistras de todas. Vou pedir pra galera aí, ó, The Voice of God Weapon. Se você quiser, bota Wired. Wired é W-I-R-E-D. Tem um filme com algo parecido. Wired. The Voice of God Weapon, Wired Magazine. Você vai ver uma série de artigos 2011, 2012, 2013. Imagina como é que tá isso hoje. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso aqui entra na categoria das armas não letais. Armas que foram desenvolvidas originalmente pela DARPA, que é a Divisão de Equipamento Bélico Avançado dos Estados Unidos, foi desenvolvida como armas para dispersão de multidões. Tá. Por exemplo, existe uma arma que é
Long Range Acoustic Device, LRAD, LRAD, Long Range Acoustic Device. O que é isso? Então, esse é o LRAD. O LRAD, ele é um protótipo da arma da Voz de Deus, tá? A Voz de Deus já é uma outra tecnologia que é V2K, Voice to Skull, Tá. V2K. Vê se acha pra mim esse artigo da revista Wired. Wired é W-I-R-E-D. O nome do artigo é The Voice of God Weapon Returns. O que é essa arma? Eles utilizando esse equipamento de Long Range Acoustic Device, sabe como é que é isso? Não. Tem uma multidão na frente do prédio do Trump lá querendo quebrar tudo. O cara chega com isso aí, meu irmão, solta um som tão agudo que o cara acha que vai explodir o ouvido dele, sai todo mundo correndo. Utilizaram recentemente, acho que na França, se eu não tô enganado. Aí todo mundo me mandou, aí Daniel, aí você já tinha falado. Meu irmão, isso é de 2011. Eu estudo isso desde 2011. Como é que a coisa evoluiu? Aí esse aí, ó. Aí que começa a brincadeira. Eu não me lembro só a data. Se você puder subir dar uma procuradinha na data pra mim. Acho que tá ali em cima, ó. 21 de dezembro de 2007. 2007, tá? Depois que essa Sharon Weinberger, que é a jornalista que escreveu, ela escreveu uma série de estudos. Tanto que o título desse artigo da Wired Magazine, aí os caras olham e falam, nunca ouviu falar nesse site, não. Wired Magazine é o maior site do mundo de novas tecnologias. Pois é. Junto com o Gizmodo, tá? Pra quem não conhece. Wired Magazine não tem em português, mas Gizmodo tem Gizmodo Brasil, tá? Se você quer saber de onde eu tiro essas maluquices que eu tô falando, muitas vêm da Wired Magazine. Fica ligado que lá. eu me amarro em ler aquilo ali e ver o que tá rolando, tá? Então, em 2007, vejam aí, a gente tem quase 20 anos, né? 18 anos. Ele já tinha essa tecnologia. Você veja que em 2007 ela tá falando The Voice of God Weapon Returns, volta, porque já tinha. De tanto estudar esse negócio de fazer um barulho muito alto no ouvido das multidões, tecnologias de armas não letais para dispersão de multidões. Eles começaram a descobrir que, dependendo da maneira como você afina o que eles chamam de Microwave Hearing Effect, efeito de escuta por micro-ondas, você consegue mandar áudios de falas para dentro da cabeça da pessoa. Tá? Eu não sei se a galera já viu, se você já viu, Vilela, aquele fone que o cara põe na cabeça, que ele escuta no crânio, não no ouvido. Sim. Que o cara consegue ouvir música e conversar ao mesmo tempo. Eu tenho um óculos para viagem que você assiste o filme aqui dentro e escuta com a haste do negócio, vibra no seu osso. Vibra no osso. Então, para você é mais tranquilo, porque você já sabe disso. Quando eu falava isso nas palestras que eu dava, ano 2005, 2007... Os caras achavam que era doideira. Me tirava de palhaço, né? Só que aí eu falava, faz parte, né? Brasil, só 8% de capacidade de ler e se expressar, né? Então, beleza. Você já sabe que isso é real. É possível a gente escutar sem o áudio chegar pelo tímpano. Pela caixa craniana você consegue. A vibração vem pelo osso. Então, o que eles conseguem fazer? Eles já há muitos anos atrás... Eles conseguem fazer isso à distância. Não precisa você botar a haste do óculos. E aí, como é que eles começaram a usar isso? Imagina que os americanos estão lá invadindo o Irã agora. Sabe o que eles começam a fazer? Tá, por exemplo, eles estão tentando invadir a usina subterrânea de enriquecimento de urânio. E aí tem um monte de soldado iraniano lá dentro. Uma hipótese. Eles soltam esse áudio na cabeça do chefe ali do pelotão, do comandante. Só ele escuta. Não é um barulho que todo mundo ouve. Só o cara escuta. E ele escuta falando em persa, língua iraniana, o seguinte: eu sou o teu Deus. E eu ordeno a você, abaixe as suas armas, porque os americanos foram escolhidos por mim para trazer um novo governo para o Irã. Eu, Deus, rejeito o líder Khamenei e agora escolho um novo líder que será nomeado. E os americanos vão fazer isso. Isso é o que? Engenharia social. Porque você pega um povo que é altamente religioso e que crê que Deus existe e que conhece histórias de que Deus fala com a pessoa e usa isso para manipular os caras. Você conseguiu entender o nível da parada? Por isso que é a arma da voz de Deus. É voice to skull, é a voz dentro da caixa craniana. E aí imagina um cara no Irã ouvindo isso. Falando, eu sou Alá, teu Deus, falo contigo, começa a dar um monte de ordem maluca.
O cara vira pro soldado lá e fala, você ouviu essa parada? O cara fala, não. Aí ele vira pro outro e fala, você ouviu? O cara, não. Ele vai... Só tem 2 hipóteses. Pra mim são 3 hipóteses. Pra ele só tem 2. Ou Deus tá falando comigo, ou eu tô ficando maluco. A terceira hipótese é a arma da voz de Deus. Entendeu? Agora você imagina o anticristo chegando e as pessoas começando a ouvir dentro da cabeça, eu sou Deus que te criei. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pode se ajoelhar e aceitá-lo que ele é o meu filho. O mundo inteiro ouvindo isso aceita o anticristo como sendo Cristo. E ainda vai falar, foi Deus que falou comigo, que eu ouvi a voz dele claramente. Essa arma da voz de Deus é antiga. A gente está vendo artigo de 2007. Imagina como é que isso tá em meados de 2025, mano. Aquele filme... Os caras estão dentro de uma igreja e começam a se matar, todo mundo se matar. Sim, é o Kingsman 1. Isso. Então, pessoal, chegamos ao fim dos nossos tutoriais. Ô dia, hein? Agora eu vou descansar, vou jantar ali, descansar. Compartilhamos bastante material. Lembrando que as informações que nós passamos aqui, né, que eu passei aqui, mas o galerão aí da internet, o que foi passado para o pessoal, eu quero que o pessoal pegue as notícias que são construtivas. A maior parte das notícias que são construtivas, que possam ajudar. E as notícias que não servem para nada, né, para a pessoa, que não for acreditar, não precisa acreditar, né? Não precisa de xingar ou comentar coisa ruim lá na internet. E eu tô aqui apenas compartilhando a galera na internet. Esses documentários não foi eu que fiz. Sou apenas compartilhador das matérias aí na internet. Sou disc jockey e estou atuando como professor na internet. Compartilhador, onde eu compartilho sobre eletrônica analógica, física quântica, IA, né, inteligência artificial, física quântica. Esse tempo atrás aí eu estive falando sobre eletrônica analógica, falando sobre os componentes, manutenção de PA, amplificadores, soldas, como montar amplificadores. Só procurar lá na internet, lá no YouTube. Até no Instagram tem também. Entenderam, pessoal? Quero agradecer a presença de todo mundo aí na internet. Pessoal que está compartilhando, curtindo a beça aí, curtindo as pampas. E vamos estudando aí nas áreas da física, da ufologia, da eletrônica analógica, da física quântica, da IA e outros demais assuntos. Correto? Corretíssimo. Amanhã eu vou ver se eu faço mais mixagens com o TKG, eu estudo mais. Se eu faço mais conteúdo ou estudo de novo. Estudo ou faço mixagem, na verdade. Agora eu vou preparar para descansar. Amanhã eu começo cedo. A gente fazer os projetos aqui, né, galera? O pessoal tá sempre presente na internet. A vizinhança aí. Salve, salve, meu bem. Minha vizinha. Ela sabe o que eu tô falando.
Finalizou. E eu tenho que falar agora que fiquem todos vocês com o ódio do Senhor Jesus. Em breve estaremos de volta com muito mais criativamente. Até mais, tchau, tchau, fui.